Vamos falar da fisiologia da árvore. O ser humano tem um coração que vai fazer essa bomba, que vai fazer todo o movimento do sangue no corpo para oxigenar, dar energia, etc., distribuir os nutrientes, etc. Uma árvore tem um comportamento diferente, não tem coração. Então tem a árvore assim, tem a raiz central. Geralmente essas raíces que são laterais assim não são raíces, são rhizomes, são galos subterrâneos. Uma coisa importante com essas árvores também que a gente pensa que a estrutura radicular da árvore é simétrica à parte aerial, não é realmente assim. Geralmente tem raiz, então c'est galos, rhizomes lateral, que pode ir até 7 vezes a altura da árvore. Então, por exemplo, pode ter uma árvore lá, que é lá em cima, que as raízes vão até aqui. Por que tem essas raízes aqui? É porque aqui tem mais nutrientes. Muitos nutrientes, toda a serapilheira no chão, etc., dá nutrientes. Essa raiz central depende muito da espécie. Quando você vai na região muito seca, essa raiz se aprofunda para pegar a umidade embaixo. Mas quando não é o caso, essa raiz não vai tão profundo em geral, no solo. A vantagem dessa raiz é que ela vai ter cabelos da raiz também, que vão pegar nutrientes que não existem lá. Porque aqui tem uma lixiviação, então tem alguns tipos de nutrientes que vão embaixo, essa raiz vai pegar esses nutrientes. Então, como funciona a fisiologia da árvore? Tem essa que se chama fotossintesia aqui. É o princípio do mecanismo das plantas. Tem a sequestração do carbono, dióxido de carbono. Tem a água que vem do solo, geralmente. Também a chuva pode dar água também à árvore, mas a água aqui. Okay. E a fotossíntese vai pegar donc, os átomos principais, que são carbono, oxigênio e hidrogênio, para criar carboidrato. D'autres sont cadeias moléculares, que são uma combinação de carbono, oxigênio e hidrato. Hidrogênio, e tudo isso realmente é energia energia química produzida pela árvore, pela planta. Então, com essa fotossíntese, o que passa é que tem uma produção de H2O e oxigênio. O oxigênio vai ser para a árvore um lixo, para nós é muito útil. É bem simbólico da natureza, para uma planta oxigênio um lixo, para nós é realmente um recurso vital. E vai também esse mecanismo de fotossíntese que vai fazer a sequestração do carbono, vai produzir água, produzir vapor. Esse vapor vai subir, vai ir embora, e que vai passar, vai ter uma depressão de água. E que vai passar e que vai fazer uma bomba mecânica para chupar água que vem do solo. Então vai ter um fluxo que vai assim, de água. Porque a fotossíntese vai precisar desse H2O para no mecanismo de fotossíntese. E no mesmo tempo o que vai passar é que
essa fotossintese vai produzir esses carboidratos lá, que vão servir para a construção da árvore, para se desenvolver, e também para ir para o solo, para criar essa simbiose com todos os micro-organismos do solo. Isso vamos ver em outra sessão. Tem esse mecanismo que é fundamental para as plantas. Tem duas coisas que são importantes nesse mecanismo. Primeiro, que vai ter uma alimentação do solo pelas plantas. As plantas vão produzir. As plantas podem ver como os raios do petróleo. Eles produzem a energia, carboidrata fundamental da vida na Terra. Todo o restante vai utilizar essa energia, esses carboidratos. Então vai dar carboidratos para a alimentação da vida do solo, a cadeia, a rede alimentar do solo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que vai ter esse mecanismo de depressão da água que vai fazer chupar a água do solo. Que vai passar se a gente vai podar. Isso é uma coisa que é um efeito importante para os canteros agroflorestais que vamos ver no final. Quando você vai podar, o que vai passar? A árvore vai perder sua força de chupar. E quando você vai podar aqui, automaticamente a árvore vai, para se proteger, vai perder uma parte das raízes. Automaticamente. Porque se ele guarda as raízes, o que vai passar? Vai ter desequilíbrio entre o poder de chupar água e a quantidade de raiz. Então, ele vai se desequilibrar e não vai aceitar isso e vai perder as raízes. Muitas raízes vão morrer, vão se dessolidarizar da raiz e se perder. Quando isso vai acontecer, o que passa é que toda essa matéria que foi viva, toda a rizosfera é tudo que está ao lado das raízes, vai morrer. Muito da vida que está aqui, micro-organismos vão morrer também porque não tem mais açúcar, ou tem uma transformação dos processos que não são o mesmo processo que o processo vivo da planta. E tudo isso vai criar adubo, vai fertilizar o solo. E que vai passar é que toda essa matéria, todos esses nutrientes vão ser utilizados para outras plantas utilizar para crescer. Então, quando você faz uma poda, você vai regenerar o ecossistema. Geralmente, as plantas gostam de ser podadas. Isso é importante. Então, no canteiro agroflorestal, vamos fazer essas podas. Vamos fazer poda regularmente e vai permitir de refertilizar automaticamente o solo. E quando vamos fazer essa poda, vai ter todo esse material orgânico, as folhas, pequenos galhos, etc., que podemos colocar no chão de novo para fazer uma serrapilheira, que é um adubo verde, com muito nitrogênio. Então, com essa poda, vamos fertilizar de dois lados, na parte superficial e na parte mais profunda. Isso é